Bem, pessoal, vim gravar um vídeo sobre multímetro porque muita gente pediu para fazer a explicação de capacitância. Durante uma aula minha lá onde eu dou treinamento, um aluno gravou um vídeo, eu postei ele na internet, aí o pessoal achou interessante. Então eu gravei aqui um passo a passo, um resumo de tudo. É lógico que não dá pra gente falar de elétrica assim tão rápido, mas se a pessoa já tiver um pouco de noção, ajuda. Depois eu prometo gravar um vídeo completo sobre elétrica, sobre eletricidade, falar um pouco sobre magnetismo, eletricidade, elétrons, corrente elétrica. Isso aí é um pouco mais complexo, mas para quem está interessado no multímetro, vai aí uma dica. Para executar o teste do par utilizando o multímetro e identificar se o mesmo encontra sem defeito, eu tenho alguns procedimentos, eu tenho que seguir algumas regrinhas básicas. Para medir tensão, no multímetro vai ter o símbolozinho V e uma ondinha senoidal, onde eu estou com o mouse agora, mostrando. Então, alguns multímetros, eles não vêm com essa simbologia, ele vem escrita, ACV, que é a mesma coisa do símbolo, ok? Então, seja símbolo ou seja o escrito, eu só tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Tensão alternada, eu vou colocar na escala de V com a onda senoidal. Dependendo do modelo, eu vou colocar ACV. Eu vou colocar sempre no maior valor. Para medir teste de tensão contínua, para fazer teste de tensão contínua, eu vou colocar na escala de V e o símbolozinho de tensão contínua, que é um risquinho completo e um risquinho pontilhado, ou DCV. Para teste de baixa isolação, quando eu vou fazer um teste que meu par está com umidade, está tendo fuga de A para B, eu vou colocar na escala de ohms, que é uma ferradura. Sempre no maior valor. Tenho sempre que colocar no maior valor, para mim conseguir visualizar qualquer fuga que estiver dando no meu par. Para medir aberto, que é o grande foco aqui hoje, ó, é Farad. Agora não é todo multímetro que faz esse teste, né? Tem que ser um multímetro que tenha capacímetro. A maior parte dos multímetros que tem capacímetros, eles são azuis. Tem alguns vermelhos também. Mas o Minipa 2030, 2030A e o 2020 também, eles não fazem teste de capacímetro. Eles só medem tensão, corrente e resistência. Para teste de pares em curto, a gente também vai usar ohms na escala de resistência e na escala de K. K ohms é 2K, 6K, vai ser de acordo com o seu multímetro, com a escala que o seu multímetro tiver. Escolha a escala de K, que é 1000. 1000 ohms. 2K, 2000 ohms. 6K, 6000 ohms. Então, ó, para eu medir tensão alternada, eu vou primeiro falar do multímetro e depois eu falo do multímetro sendo utilizado na rede telefônica. Para eu medir tensão alternada, eu vou colocar meu multímetro na escala de 750 AC volts ou na simbologia V e a ondinha senoidal. Ok? Ligo o multímetro, coloco na escala de tensão, que é V de volts, tensão alternada, encaixa a ponta de prova vermelha em V. O seu multímetro pode ser diferente desse que eu desenhei, né? Eu fiz uma animação aqui para ficar fácil da gente entender. Lógico que esse multímetro aqui só está sendo usado para explicar. O multímetro tem várias escalas, então eu estou anulando as outras escalas aqui só para mostrar em qual seria. Pode ser que o seu multímetro não seja nessa posição, pode ser que seja aqui, mas eu vou buscar sempre essa medida. Ó. V e a ondinha senoidal, ou ACV. Ok? Então eu vou colocar na escala de ACV, colocando minha ponta de prova vermelha em V e a ponta de prova preta sempre em COM, que é a escala comum, que é o negativo. E vou encostar lá na tomada
né, a tomada da minha casa, para mim fazer o teste se eu estou pegando realmente tensão alternada. A maioria das casas vai dar 127, 120, a gente chama de 110. Né, alguns estados trabalham com 220. Ao tirar, obviamente, não vai ter tensão. Coloquei de novo, 127. Esse teste aí vocês já podem fazer em casa. Lógico, gente, que tem que estar na escala correta, senão vai danificar o aparelho, ok? Para verificar se o aterramento das tomadas está ligado, ou seja, esse cara aqui, ó, se eu quero saber se ele está funcionando, eu pego a ponta vermelha e enfio em um dos buracos. E a ponta preta eu enfio no terra. Se der 127, é porque o terra está funcionando. Ah, mas se eu enfiar na posição que não é o fase, não é o fase da minha tomada, aí vai dar 0. Se eu enfiar no fase, além de saber que o terra está funcionando, eu vou saber qual é o meu fase. Ok? Tensão contínua. Eu quero medir tensão contínua. Onde que eu vou encontrar a tensão contínua para mim fazer teste? Fontes de modems, fontes de alguns componentes eletrônicos que têm alimentação com um retificador, com a fonte que liga na tomada e ela tem uma caixinha preta e na pontinha dela tem essa ponta que eu acabei de contornar, é uma fonte de tensão contínua. Ou uma bateria de 9 volts, ou uma bateria de controle de portão, de controle de carros, ou bateria de alarmes, ou a própria bateria do seu carro. Ela é tensão contínua. Além da linha telefônica que trabalha também com tensão contínua, que pode ser de 48 a 67 volts. No exemplo aí da animação, a gente está colocando o multímetro na escala de tensão contínua, V, com o símbolozinho de contínua, ou DCV. Né? A escala pode ser DCV. Então ligue o multímetro, coloque na escala de tensão contínua, encaixe a ponta de prova vermelha em V, né, na posição onde estiver o símbolozinho de volts, e a ponta preta no comum, no COM. Encoste ambas as pontas no condutor a ser testado. Então, o valor que apresentar ali é o valor de tensão contínua. Se eu inverter a posição, por exemplo, colocar ali na animação, está falando que o preto aqui está encostado no laranja e o vermelho está encostado no preto. Se eu inverter essas posições, vai aparecer aqui na frente um sinalzinho menos, indicando que eu estou com a posição invertida. O meu positivo está encostado no negativo e o meu negativo está encostado no positivo. Então, quando eu inverto, aparece aqui no meu multímetro um sinalzinho menos. Aí vai me indicar que eu estou com a polaridade invertida. Se você fizer isso na bateria do seu carro, quando você encostar o vermelho no positivo e o preto no negativo, vai apresentar aqui no multímetro 12 volts. Se eu inverter a posição do meu multímetro, vai aparecer 12 volts e o sinalzinho menos, só indicando que eu inverti a polaridade. Ok? Tirei, obviamente, perde o valor no meu multímetro. Encostei, novamente eu vou ter tensão contínua. Próximo, resistência elétrica do condutor. Todo condutor fio, ele vai ter um valor de resistência, de acordo com o diâmetro do condutor. Se o meu condutor tiver um diâmetro e o outro condutor tiver um diâmetro maior, esse meu condutor ele tem mais resistência. Resistência é dificuldade para passar energia elétrica. Então esse condutor aqui de maior diâmetro passa mais energia elétrica, tem mais facilidade para passar energia elétrica do que esse condutor de menor diâmetro. Então cada condutor tem um valor de resistência. No nosso caso, o nosso condutor de pares metálicos, ele tem um valor de resistência de acordo com a bitola. A gente tem condutor de 0,4 milímetros, que a maior parte da rede é 0,4 milímetros, e tem condutor de 0,5 milímetros, 0,50, 0,40. Então o nosso fio de rua ele tem 0,40. O jumper, que a gente faz as conexões na central, nos armários, nas caixas prediais, nos DGs prediais, ele tem 0,50.
Então ele tem uma resistência menor. O FE, ele é bitola 0,80. Já teve FE de 0,100, né? Então hoje a gente está trabalhando com FE de 0,80. Uma vez que eu pego um condutor, eu tenho que lembrar que eu quero medir até a outra extremidade onde está o meu curto. Então, se o meu par não estiver em curto, eu preciso que alguém feche um curto na outra extremidade. Se o meu par já estiver em curto, aí fica mais fácil. Depois eu vou explicar isso detalhado. Então, ó, imaginando que eu estou medindo a resistência de um rolo de jumper, né, um rolo de fio 0,4. Vamos pensar num fio 0,4. Quando eu fechar o curto, ele vai me dar o valor de resistência. Então, cada condutor vai ter uma resistência. Se o meu condutor for 0,4, por exemplo, o valor deverá ser dividido pela resistência do condutor por quilômetro. Então, o meu condutor ele tem 144 ohms de resistência em cada perna. 144 ohms de resistência por quilômetro. Então, se eu tenho 144 ohms de resistência por quilômetro, se a gente tem 144 ohms de resistência por quilômetro, em cada fio, fio A, fio B. Se eu pudesse encostar o meu multímetro na ponta A e encostar meu multímetro na ponta B, a 1 km, eu teria 144 ohms de resistência por quilômetro num condutor 0,4. Só que eu não consigo fazer isso com o multímetro. Ele não vai chegar, essa ponta de prova não vai chegar a 1 km. Então o que eu faço? Eu encosto do mesmo lado. Por isso que eu preciso do curto na outra extremidade. Para quê? Transformar aqueles dois fios em um fio só. Então, ao colocar o meu multímetro na mesma extremidade, eu preciso desse loop na outra extremidade. Para quê? Para transformar aquele fio em um fio só. Aí eu vou ter 288 ohms por quilômetro. Ok? Mais na frente eu explico como fazer a medição com essa medida. Resistência de isolação. O que é resistência de isolação? O meu condutor A, aqui está falando que aqui é minha ponta A e aqui é minha ponta B. Só que eu tenho o condutor A e o condutor B. O meu condutor A, ele tem que ter alta resistência, né? O que é uma resistência? Dificuldade para passar energia elétrica. Então essa capa alaranjada, ela tem que ter alta resistência para não deixar passar energia elétrica da perna A para a perna B. Então nesse ponto aqui, ó, a gente está vendo que temos um ponto de baixa resistência. Então seria baixa isolação. Ok? Por ter baixa isolação nesse ponto, qualquer contato com água, umidade, vai fazer com que o meu condutor A propicie passagem de corrente elétrica da perna A para a perna B. Simplesmente por causa da umidade. A água é um bom condutor, né? Ela conduz a eletricidade. Então, eu não posso deixar meu fio desprotegido, ele tem que estar encapado. Toda vez que eu decapo um fio, eu estou tirando a isolação desse condutor. Então o multímetro consegue pegar qualquer baixa isolação que estiver no meu condutor. Exemplo aí, ó, vou retornar. Ó, a gota d'água, ao encostar no condutor, o multímetro oscilou. Antes de ter contato com a água, o meu multímetro não tinha oscilado. Olha quando a água bate no fio, no mesmo instante, o meu multímetro pega contato entre A e B. Vocês podem fazer esse teste colocando o seu multímetro na maior escala de resistência que ele tiver, ou seja, o meu aqui está em 60 MB, o seu multímetro pode ter 200 MB, 20 MB, então vai colocar na maior escala, não vai colocar na escala de ohms, de K ohms, vai colocar na escala de mega, para ele ter maior visão do que está acontecendo. Aí você encosta as duas mãos na ponta de prova, vocês vão ver que o seu multímetro vai oscilar. Quando vocês encostarem as duas mãos assim, ó. Por quê? Está dando passagem de uma mão para outra. Não pode ter fuga de uma perna para outra no condutor elétrico. Então, no condutor de telefone, né? No nosso caso aqui, que a gente está falando de telefonia.
Então o valor do multímetro já vai acusar uma baixa isolação. Vamos para o próximo. Capacitância, que é o que todo mundo está querendo. Como medir capacitância num condutor? A capacitância é a capacidade que um condutor tem de armazenar energia. O nosso condutor de bitola 04, ele tem a capacitância de 52 nanofarads por quilômetro. A cada quilômetro, esse condutor nosso da bitola 04 acumula 52 nanofarads de energia. Com essa informação, fica fácil da gente conseguir fazer medidas de capacitância, ou seja, eu quero medir a capacidade que o condutor tem de acumular energia. Se eu sei que a 1 km o meu condutor acumula 52 nanofarads de capacitância, se ele tiver com 104 nanofarads, eu estou com 2 km. E eu não preciso de ninguém lá na outra extremidade fechar um curto para mim, eu não preciso ir na outra extremidade fechar um curto para saber a distância desse condutor aonde ele está aberto. Ok? Então, o valor no meu mostrador aqui, no meu multímetro, ó, eu tenho que lembrar que ele está me mostrando com ponto. Tem muita gente que eu ensino que na hora que vai fazer o cálculo, ele me liga, fala assim, ô Cliver, aquele negócio que você me ensinou de capacitância, cara, tá dando errada. Eu estou pegando aqui 1287 fazendo o cálculo. Não é 1287, tem um ponto aqui, ó, tem um ponto. Então, da forma que está mostrando para mim no meu multímetro, eu tenho que fazer a conta. É 12,87. Não é 1287. Então a gente tem que ter atenção na hora de fazer a conta, ok? Tá dando para ver aqui que aqui tem um ponto, então tem que utilizar o ponto. Vou ensinar como fazer a medida de capacitância mais à frente. Então, ó, coloquei no par, ele vai me dar o valor de capacitância daquele par, ok? Lembrando que eu tenho 52 nanofarads por quilômetro. Então, ó, eu vou fazer com vocês o passo a passo de teste de par metálico. Ao chegar num par metálico, eu preciso saber como que está esse par metálico. A primeira coisa que eu tenho que fazer no par metálico é ver se esse par está com tensão alternada. Eu vou colocar o meu multímetro na escala de tensão alternada, no maior valor de tensão alternada, no caso da maior parte dos multímetros 750 ACV, né? Ou no símbolozinho lá de V e a onda senoidal, vou colocar no maior valor de tensão alternada, 750, e vou encostar no par que eu quero avaliar. O valor que eu encontrar entre a perna A e a perna B não pode ultrapassar 0 volts. Tem que estar com 0 volts, ok? Quando eu medir entre A e terra e B e terra, aí eu posso aceitar até 3 volts. Até 3 volts. Se passou de 3 volts, está ruim também. Quando for A e terra, B e terra. No exemplo que a gente tem aqui, ó, eu encostei no terra e na perna A. O valor apresentado no meu multímetro poderia chegar até 3 volts. Se chegasse 2 volts, aceitaria. O terra é suscetível a interferências elétricas porque ele está na parte externa do cabo. Então ele pode sofrer alguma interferência elétrica da rede da concessionária de energia elétrica. Aqui no meu caso, da CEMIG, né? Então é aceitável até 3 volts quando envolver o terra. A mesma coisa quando eu encostar no B, aqui eu encostei no A e terra. A mesma coisa quando eu fizer B e terra. Encostou no B, na perna B do meu par, e encostou no terra, deu algum valor superior a 3 volts, descarta esse par, porque esse par está sofrendo interferência elétrica. Beleza? Então, resumo. Encostei no par A e B, 0 volts. Encostei A e terra, menor que 3. B e terra, menor que 3. Beleza? Segundo passo que eu vou fazer ao testar o par. Vou medir tensão contínua. Coloco o multímetro na escala de 1000 volts de tensão contínua, ou DCV. Encosto no par a ser testado. Sempre, gente, no maior valor do meu multímetro.
O valor entre A e B deverá ser 0. O valor entre A e terra e B e terra não pode ultrapassar também 3 volts. Então, entre A e B tem que estar dando 0 volts. Quando eu estiver fazendo teste entre A e terra, como está mostrado aqui na animação, A e terra, o valor vai ser aceitável até 3 volts. Quando eu estiver fazendo teste entre B e terra, testei, encostei na perna B e encostei no terra, não pode ser superior a 3 volts. Se apresentar valores maior que 3 volts, poderá ter algum tipo de cruzamento no meu par. Quando eu estiver testando, pode ser que está apresentando algum tipo de cruzamento. Terceiro teste que eu vou fazer no par é baixa isolação. Eu vou colocar meu multímetro na maior escala de resistência. No meu caso aqui eu coloquei em 60 mega ohms. O multímetro de vocês pode ser 20 mega ohms, 200 mega ohms, 60 mega ohms. Lembrando, quanto maior for a escala do seu multímetro, melhor ele vai ter de visão. Então, o seu multímetro é de 200 mega ohms, o maior valor, excelente. Ele vai ter mais visão. Exemplo, se o seu par estiver dando 100 megas de isolação, o meu multímetro vai falar que ele está bom. O que tem 200 MB de isolação vai falar que ele está ruim, porque vai ver que o par está com baixa, porque ele está dando uma baixa até 100 MB. Então, quanto maior for essa medida, melhor é o multímetro. Ok? Então, coloco o multímetro na maior escala de resistência. No meu caso aqui eu coloquei 60 megas. O valor do multímetro ele não poderá oscilar. Se ele oscilar, é porque está dando baixa. Então, ó, o meu multímetro aqui, ó, ele apresenta OL. Alguns multímetros apresentam OL. Alguns multímetros, como o Minipa 2020 e 2030, apresenta um ponto. Se o meu par estiver com baixa, ele vai oscilar. Então, essa oscilação vai ser apresentada no instante que eu encostar no par. Então, o par está com baixa. Qualquer oscilação que der no multímetro significa que o meu par está com baixa. Então, não utilizar esse par. A mesma coisa eu vou fazer entre A e terra e B e terra. Então, coloquei meu multímetro na perna A e no aterramento. O meu multímetro não pode oscilar. Se ele estiver oscilando, significa que tem baixa de A para a terra. Depois eu vou fazer o mesmo teste na perna B. Se o meu multímetro oscilar no mostrador, significa que ele está com baixa de B para a terra, ou seja, está escapando alguma corrente das pernas A e B para o terra. Então, não utilizar também se der alguma oscilação entre A e terra e B e terra. As medidas apresentadas no multímetro, quando eu estiver medindo baixa, se elas forem maior que 20 megas e menor que 60, ela estará não OK para dados, mas OK para voz, para instalar telefone. Se ela tiver maior que 2K e menor que 20 megas, baixa isolação. Não utilizar esse par. Menor que 2K, par está em curto. Qualquer medida menor que 2K, o par está em curto. Ok? Para saber a distância do curto, como que eu acho um par em curto? Exemplo. Hoje é determinante que eu vá primeiro na casa do cliente, me apresente para ele, fale, né, converse, entenda qual que é o problema do cliente. Então, se eu for na casa do cliente primeiro, a primeira coisa que eu tenho que saber é se meu par está em curto. Então, como que eu faço o teste? Eu pego um celular, ligo para a casa do cliente, está chamando. Telefone em curto não chama, ok? Se ele estiver em curto, na hora que eu chamar para ele, vai dar sinal de ocupado. Então, é muito fácil determinar se o par está em curto ou se o par está aberto. Eu vou na casa do cliente, me apresento para ele, verifico se o telefone está fora do gancho, se todos os telefones estão ligados, retiro tudo da tomada e chamo para o telefone. Chamei.
não tem ninguém usando, sinal que está em curto, o par está em curto. Aí eu pego o meu multímetro, coloco na tomada do cliente, meço o valor da resistência do meu par, porque ele já está em curto para fora. Então eu vou medir o valor da resistência, né? O valor que apresentar no meu multímetro, exemplo aqui, 418, eu vou pegar e vou dividir 418 dividido por 288, porque a bitola 0,4, né, ele representa uma resistência de 288 ohms por quilômetro. Automaticamente, ao dividir 418 por 288, eu vou ter o valor da distância, que aqui está apresentado para mim em 1 km, 451 metros. Aí eu pergunto, para que eu vou subir na caixa? Se eu estou a 1 km da distância do curto, para que eu vou abrir a rede do cliente? Eu vou lá, pego meu carro a 1 km, 451 e acho o defeito. É muito mais simples, correto? Ou então, bata a escada. Exemplo, ó. O técnico chega hoje na casa do cliente e vamos pôr aqui uma rede com central, armário, primário, secundário. Chega na caixa, eu conecto o FE e vou até a tomada da casa do cliente. Eu chego na casa do cliente, me apresento para o cliente, aqui tem um jumper conectando primário e secundário. Aqui na central vou ter o jumper conectado até o EQN. Então o meu sinal está lá na casa do cliente. O meu curto está aqui, ó, no armário. Só que a gente não sabe que está no armário. No desenho a gente está vendo que está no armário, mas na rua a gente não sabe que está no armário. Cheguei, me apresentei no cliente. Verifiquei que a linha está em curto. O que o técnico faz hoje? Ele pega a escada, coloca no padrão do cliente ou no poste, né? Equipa o poste, coloca cinto, capacete, cone, sinaliza o local. Às vezes não acha vaga próximo ao poste, aí tem que carregar a escada quilômetros até chegar na casa do cliente, até na caixa no poste do cliente. Aí ele sobe lá, abre o fio FE e constata que não tem linha na caixa. O que ele vai fazer? Desmontar aquele aparato todo, guardar cinto dentro do carro, capacete, cone, colocar a escada. É uma excelente musculação. Para quem gosta de malhar, é uma maravilha. Ó. Os bombadão aí da rua, vocês vão ver que os bombadão aí, ó, tudo não usa multímetro. A gente tem que trabalhar com a cabeça, gente. Então, o cara pega a escada dele e vai para o armário. Ah, achei meu defeito. Ele não precisava ter batido a escada na caixa. Se ele já soubesse que o defeito dele estava 1 km e pouco. Então vamos lá. Ó. Supondo que minha rede da ponta A até o cliente tem 6 km. Ok? Tem 6 km. Esse defeito aqui serve também para cabista, para OSC. Um cabista, como é que ele trabalha? Ó, ele pega... Ele está com defeito de curto. Ele vai na metade da rede, A3. Verifica se o defeito está para lá ou para lá. Ah, deu linha. Então o defeito está para cá. Deu linha para cá. Então o defeito está para frente. Quando ele coloca, emenda a linha de novo, fica em curto. Então ele vai para frente. Aí ele vai agora à metade. 1,5. 1,5. Metade de 3 é 1,5. Aí ele abre a emenda aqui nesse ponto. Quando ele chega nesse ponto, ele constata que a linha está muda antes. Então o defeito está antes. Poderia ser depois, daria na mesma. Então ele vai a 750 metros. Ele vem aqui na metade. 750. Aí ele mede, abre a emenda lá e verifica que o defeito está antes. Ele abre a emenda e verifica que o defeito está antes. Quando ele pega o sinal aqui, não está dando linha. Então ele vai a
375 metros. Gente, ele já andou praticamente a rede toda. Raciocina. Até ele terminar esse ponto e até achar o defeito, ele anda a rede toda. Então não é assim a melhor forma de trabalhar. Então vamos lá. Ó. Cheguei na casa do cliente, ou estou na central, onde que eu estiver. Coloco o meu multímetro na extremidade e vejo o valor que deu. O valor que deu. Coloquei na escala de 2K, 6K, coloquei na escala de K ohms e verifiquei o valor. Peguei o valor, 418, e dividi por 288. Eu estou escrevendo com o mouse, tá? Olha lá, ó. Eu pego 418 dividido por 288. O resultado é 1.451. 1.451. Quando a gente vê esse restante de número aqui, isso é dízima periódica, não me interessa. Eu preciso saber do milhar, que é quilômetro, da centena, da dezena e da unidade. Ok? Milhar, centena, dezena, unidade. 1 quilômetro, 451 metros que está o meu defeito. Isso seria o meu defeito. Outro exemplo. Supondo aqui, ó, que na hora que eu coloquei a minha tomadinha, eu coloquei meu multímetro lá na tomada do cliente, deu 920 ohms de resistência entre A e B. Eu vou pegar 920, eu vou pegar 920 e vou dividir por 288. O meu curto está a 3 km, 194 metros. Simples assim. Eu vou lá 3 km, 194 metros e mato o meu defeito. Para saber a distância de um aberto, que é o melhor, eu pego o meu multímetro, coloco na escala de Farad. Farad vai ter um F. Toma cuidado com os multímetros aí que tiver F, grau assim, ó, Fahrenheit ou Celsius. Não é Farad, ok? Tem que ser multímetro que tenha capacímetro. Então eu coloco meu multímetro na escala de Farad, tanto na escala aqui em cima quanto na escala na minha ponta vermelha. Coloco o multímetro na escala de Farad, encosto nos pares a ser testados, encosto as pontas de prova no par a ser testado. O valor que apresentar no meu multímetro, eu divido por 52, porque cada condutor tem um valor de capacitância. Então, no meu caso aí de bitola 0,4, a capacitância é 52 nanofarad, ok? Então, nesse exemplo aí, ó, a distância é de 247 metros. Vamos ver aqui, ó. Peguei 12,87 dividido por 52 é igual 247 metros. Lembra que eu falei, ó, milhar, centena, dezena, unidade. Então, se aqui tivesse algum número, ia ser quilômetros. 247 metros. 1 quilômetro, 247 metros, se tivesse o número 1. Como não tem, é 247 metros. Os números que der depois, não liga para ele não. Isso aí é dízima. O que acontece quando a gente está medindo capacitância? Quando a gente está medindo capacitância, é mais ou menos isso, ó. É lógico que não é dessa forma. O meu par acumula um valor de capacitância até o aberto. Então, o que acontece quando a gente está medindo capacitância num par que está aberto? Eu pego o meu valor de capacitância entre A e B, encostei entre A e B, ó. Meu valor de capacitância que está sendo medido. Estou tentando desenhar aqui bacaninha. Estou medindo o valor de capacitância até a ponta do A e B, ó. A ponta do A e B. Onde que tem A e B? Só até aqui. Então eu vou medir capacitância até aqui. O valor que apresentar para mim, de capacitância entre A e B, né, no meu multímetro, encostei o meu multímetro na escala de Farad no A e B,
O valor que apresentar para mim em nanofarad, eu vou dividir por 52. Isso já me fala a distância do aberto. No exemplo aí, vamos pôr aqui que está dando 3.200 metros. O que é que eu ia fazer agora? Meu defeito está lá. Difícil, hein? Eu, como cabista, se eu for um cabista e eu queira saber qual perna que está aberto, eu pego agora o meu multímetro na mesma escala de Farad e encosto em ar e terra. Então, eu vou medir capacitância de ar e terra. O que vai acontecer? Ó, meu multímetro vai pegar a capacitância de ar e terra, que vai pegar somente até aqui nesse ponto. Não tem como pegar para frente. Ele vai me dar um valor de capacitância em nanofarad. Vai apresentar na tela do meu multímetro. Conforme a gente está vendo aqui, ó, quando eu encostar no par, me deu um valor de capacitância, ok? Então, esse valor de capacitância eu vou anotar e vou dividir agora isso aí terra. Encostei meu multímetro na perna A e no terra. Aí eu vou dividir, e tem que ser o terra do cabo, não pode ser qualquer terra não posso encostar lá na cordoalha, tem que ser o terra do cabo, ok? O do cabo. Encostou na cordoalha, encostou na perna A, não é o terra do cabo. A blindagem do cabo é uma, a vinculação do cabo é uma, a blindagem da cordoalha é outra. Então, é o terra do meu cabo. Algumas caixas TAR, as caixas TPF, tem o aterramento. Então, vocês vão encostar no aterramento da caixa e na perna A. Se não tiver, abre a emenda e encosta no aterramento dentro da emenda. O valor que eu encontrar entre A e terra, eu divido por 72. Por quê? O terra, a grossura do meu terra é diferente do meu A e B. Então, a capacitância do terra é diferente. Então, eu vou dividir por 72. Aqui vai dar um valor aproximadamente parecido com a perna que tiver aberta, ó. 3.198, por exemplo. 3.198. Deixa eu melhorar aqui. $3.198. Aí eu vou pegar agora o meu multímetro. Vou pegar meu multímetro e vou encostar entre B e terra. Vou encostar meu multímetro no B e no terra. O que vai acontecer? Ó? O valor de capacitância de B e terra vai ser mostrado no meu multímetro. A capacitância que eu estou conseguindo ver em B e terra. Eu vou conseguir pegar a capacitância só até aqui. Aí o valor que apresentar para mim no multímetro, em nanofarad, eu vou dividir por 72, porque envolveu terra é 72. Aqui vai dar mais ou menos isso, ó, 6 quilômetros, porque minha rede tem 6 quilômetros. Com essas três informações, que eu levo ali 3, 4 minutos para descobrir, eu sei que a minha rede tem 6 quilômetros no total. A minha perna que está aberta é a perna A, porque olha a diferença de B para A. E ela está aberta, sempre a distância do aberto, gente, é aqui, ó. A distância do meu aberto é A e B. Se for um OSC, não é um cara que vai fazer manutenção na rede, ele só precisa medir A e B. Se ele for um cabista, ele vai fazer A e B, A e terra, B e terra. Beleza? Fiquem com Deus. Curta o canal, curta o vídeo lá. Dá uma curtida. Curte, porque a partir de agora eu vou começar a fazer muitos vídeos para vocês. Peçam vídeos, peçam informações que eu vou ajudar vocês aí em campo. Ok? Conhecimento a gente não guarda pra gente não, a gente passa para frente.